Dia de novo, pessoal. Compartilhar aqui a janela, certo? Apresentação de slides aqui, compartilhar, certo? Todos conseguem ver? Então, como eu havia falado, a aula de hoje é filosofia, as aulas 13 e 14, cujo tema é as ciências, certo? Então, vamos ver como que o material apresenta essa temática para a gente. Os objetivos da aula de hoje é apresentar a concepção de saber própria do Renascimento, certo? Em contraste com o período que a gente acabou de estudar, que é do pensamento teológico medieval, certo? Então, se vocês se lembram bem na nossa última aula de filosofia, nós vimos aí o pensamento medieval com Tomás de Aquino, Santo Agostinho, certo? Então, eles foram os representantes do período medieval que nós vimos. Agora a gente vai partir para o tema das ciências do Renascimento, esse período que se inicia com essa época aqui. Certo? Consequências desse saber no desenvolvimento da ciência moderna, ou seja, o desenvolvimento do saber próprio do Renascimento contribuiu para o desenvolvimento da ciência moderna e como a gente conhece hoje. Outros objetivos, especificidade do saber científico, ou seja, próprio desse período e da forma como a gente conhece aqui as ciências, e como esse saber se diferencia do conhecimento das ciências humanas, aquele contraste, aquela diferença clássica, que acho que vocês já devem ser familiarizados, mas ainda não conhecem com profundidade essa diferença. E qual o sentido da posse do saber de hoje? Isso aqui vai ser destacado com um autor que a gente vai ver que é o Francis Bacon, onde ele afirma que saber é poder. Então, como que a gente pode definir esse saber? Que é poder e como que ele pode ser utilizado hoje, no período em que nós vivemos, certo? Isso é uma reflexão ética, no final das contas, não é epistemológica, não é sobre o conhecimento, mas é sobre o que se faz com o conhecimento que a gente consegue produzir. Então, iniciando aqui, para pensar, já vem com a frase do Francis Bacon, que é um filósofo, certo? Do século XVI, e ele afirma que saber é poder. Com isso, ele quer dizer que o conhecimento científico da natureza permite domá-la, ou seja, utilizá-la em benefício do ser humano. Se a gente pegar os exemplos de instrumentos, o desenvolvimento tecnológico que o homem conseguiu produzir para domar a natureza, a gente pode colocar aí a previsão de fenômenos naturais, equipamentos para facilitar a rotina, o cotidiano do homem, certo? Então, com esse pouco desenvolvimento, com esses poucos exemplos, carro, avião para conseguir voar, celular, certo? Então, isso a gente consegue domar a natureza de certo sentido e fazer ela servir aos nossos propósitos, certo? Na filosofia, uma ciência humana, ela se distingue das ciências da natureza por não estar voltada exatamente para o domínio dos recursos naturais, certo? As ciências naturais, elas pretendem dominar a natureza, elas pretendem reivindicar um lugar no homem no nível acima dos outros seres vivos e tentando dominar a natureza. Ela diz respeito aos próprios fenômenos, aos recursos da natureza, diferente da natureza humana, das ciências humanas, que parece dizer respeito a um outro campo do saber e a um outro domínio. Então, aqui a reflexão que o material traz para a gente é a sua opinião. A afirmação de Bacon de que saber é poder, ela também se aplicaria às ciências humanas, por exemplo, a história e a geografia? De que forma essa afirmação do Bacon, então essa é a reflexão que o material está trazendo para a gente, de que forma essa reflexão, essa afirmação aqui do Bacon, ela pode ser aplicada às ciências humanas, certo? Então, eu não sei se vocês gostariam de trazer aí, participar, mostrar para a opinião de vocês de como isso pode ser aplicado às a nossa temática das ciências humanas. Alguém se arrisca a tentar falar como que isso é aplicado nas ciências humanas hoje? Ou se é possível aplicar isso nas ciências humanas hoje? Alguém se aventura? Agora eu estou vendo a telinha de vocês. Bom, sim, com certeza sim. Agora, como isso pode ser aplicado nas ciências humanas? Como que saber é poder consegue ser aplicado à história, à geografia, às ciências humanas ou no próprio comportamento humano, certo? Um exemplo que eu me lembro agora de cabeça é na manipulação de dados, nos algoritmos, das ferramentas das redes sociais que a gente utiliza, onde existe um estudo próprio
ou das ações humanas que diz respeito à história, ou à psicologia, ou à filosofia, ciências humanas que tentam estudar aí o comportamento humano, e esse estudo, apesar de não ser tão científico como as ciências exatas, as ciências da natureza, ela consegue falar um pouco do comportamento humano. Então, eles conseguem ainda traçar um perfil onde favorece ou contribui para o domínio de algum poder. Olha só, como a gente já consegue sair da discussão filosófica e entrar na discussão sociológica sobre o poder e o conhecimento, como que as classes conseguem dominar, ou seja, então, a gente pode citar Steve Bannon com a manipulação dos dados, como que isso afeta nas eleições, porque isso tende a beneficiar alguém, então fala sobre o comportamento humano, fala sobre as ciências humanas, então é um certo conhecimento que está sendo utilizado para o mal, com fins maléficos, dependendo da finalidade, certo? Não sei se vocês conseguiram captar aí as consequências desse conhecimento saber, é poder dentro das ciências humanas com toda essa manipulação que eu tentei apresentar. Mas é uma forma da gente conseguir mostrar aí a aproximação desse conhecimento. A gente pode debater mais. Certo? Então, continuando aqui. Então, essa imagem é a do homem vitruviano, uma obra do Leonardo da Vinci, certo? Da representação de um homem que ocupa, ao mesmo tempo, o centro de um círculo e de um quadrado. Pode ser que os alunos já conheçam o desenho. Eu acredito que vocês já conheçam esse desenho, certo? Quem é e quando é o Leonardo da Vinci, feito em 1492. É um desenho geométrico como sinônimo do projeto da construção racional própria do Renascimento, ou seja, o homem está no centro. Certo? Na filosofia, a gente brinca que existe a revolução copernicana, que é da Terra, saindo do centro do universo e descobrindo que é o Sol que está nesse centro. Então, é o heliocentrismo. Então, essa seria a revolução copernicana. No Renascimento, a gente também tem uma revolução desse tipo, que é o homem, que é a igreja, ou Deus, saindo do umbigo do universo e o homem ocupando esse lugar, certo? Então, é isso aqui que essa figura está remetendo para a gente, certo? É isso que a gente consegue extrair do próprio do Renascimento. A igreja sai de cena e é o homem que começa a ocupar as discussões, certo? Essa é a grande definição que a gente pode colocar para o período do Renascimento. Que tipo de impressão ou sentimento ela desperta? Então, aqui tem algumas dicas, né, algumas sugestões que essas imagens poderiam despertar em vocês. Equilíbrio, harmonia, unidade, ou ainda sobre a importância da matemática. Certo? Isso aqui é muita proporção, gente. Existem dois tratados, um do Vitrúvio, que a gente vai ver nos slides a seguir, e outro que é do Policleto, o Policleto, que é um cara mais antigo que ele é grego. O Vitrúvio ele é romano, o Policleto ele é grego, certo? E os dois se dedicaram para o estudo da geometria, estudo da arquitetura e o estudo da proporção humana, certo? Quantas cabeças são necessárias para medir o braço de uma pessoa, quantas cabeças são necessárias para medir a altura de alguém, a distância entre um olho e o outro, os dedos, enfim, existe toda uma proporção matemática para isso que também é própria desse período que nós estamos estudando, certo? Qual a importância, então, essa imagem, qual a importância que ela traz para a gente? No Renascimento, até as artes revelam o espírito da racionalidade que predominou nesse período, proximidade das artes e das ciências, ou seja, daqui da arte com o conhecimento matemático que a gente pode aproximar, certo? Era exatamente o objetivo de Da Vinci. Então, o antropocentrismo, ou o homem como centro do universo, pode ser considerado o pilar da nova mentalidade do período histórico, conhecido como Renascimento. Essa obra do Leonardo da Vinci, baseada na obra do Marco Vitrúvio, aqui, ó, como eu havia mencionado para vocês, que foi um arquiteto romano do século I a.C., conhecido pelos princípios de proporção e simetria na arquitetura, apresenta um cânone das proporções do corpo humano com base no raciocínio matemático e na divina proporção. Ou seja, essa referência à matemática e à divina proporção, que é algo que a gente também encontra na natureza, sequencial, Fibonacci, número de ouro, proporção divina, enfim, os filósofos, os cientistas, os artistas, eles se destacam no estudo, na observação da nossa natureza, e eles reconhecem que essa matemática está presente em tudo, certo? Numa concha do mar você consegue perceber que ela tem, que ela obedece uma ordem com a curvatura que ela faz, no próprio corpo humano, numa folha, certo? Então, essa matemática presente em tudo mostra como que ela estava atrelada a todas as áreas do saber, arte, ciência, enfim. Então, aqui eu fiz um destaque, coloquei em parênteses, essa outra obra apenas como referência.
não dá para a gente trazer para conversar sobre toda a obra do Policleto, certo? Mas o nome da obra dele é Cânone e trata sobre a mesma temática dessa obra aqui do Marco Vitruvio, certo? Mas a gente pode pegar tanto a obra de Policleto quanto do Marco Vitruvio e aplicar no Homem Vitruviano do Da Vinci, que faz um elogio, né, de certa forma, ao conhecimento matemático, essa proporção. Então, o trabalho é considerado por muitos o símbolo do espírito renascentista. Que trabalho? Aqui, do Homem Vitruviano. Ele é o símbolo do espírito renascentista e seu autor misto de artista e cientista, arquétipo do homem renascentista. Ou seja, Da Vinci ele era um artista, certo? Só que a maioria das obras que ele desenvolveu, elas tentavam, elas traziam uma reflexão sobre desenvolvimento tecnológico, a tentativa de helicóptero, certo? Máquinas voadoras. Enfim, a gente consegue perceber como que Da Vinci estava preocupado, ele refletia a sua mentalidade científica nas obras artísticas que ele fazia. Podia ter trazido uns esboços, né, para mostrar aqui no slide para vocês. Fica para a próxima. Então, aqui, temática. Então, continuando o material, renascimento cultural e renascimento das ciências. Certo? Então, nós vimos Platão e Aristóteles e como eles contribuíram com o desenvolvimento do pensamento ocidental, certo? Então, toda discussão filosófica vai se basear no desenvolvimento das obras de Platão e Aristóteles. Não somente isso na filosofia, mas a gente viu que esses dois autores eles também influenciaram o período medieval, certo? Com Santo Agostinho reinterpretando as obras de Platão e Tomás de Aquino reinterpretando as obras de Aristóteles com uma pegada mais religiosa, certo? Então a gente já tem aí o pensamento desses dois influenciando o período medieval. Aí tem a consequência da interpretação que esses autores medievais fizeram desses filósofos, mas a gente percebeu como isso contribuiu para o desenvolvimento, para a censura, digamos assim, do pensamento tecnológico, o pensamento científico, do progresso do saber que aconteceu na Idade Média, certo? Então, a partir disso, no século IV, IV, o triunfo do cristianismo no Ocidente resultou em um deslocamento das perspectivas do saber. Ou seja, se vocês se lembram bem, o intuito dos filósofos medievais era conseguir desenvolver uma argumentação mais lógica, mais racional para a fé, certo? E isso, de certa forma, deu certo porque com essa argumentação, para essa canonização, com essa cristianização, vamos falar assim, eles conseguiram fazer triunfar o cristianismo aí no Ocidente. Ixi, cadê meu mouse? Aqui. Certo? Então, teve consequências aí o que os filósofos medievais fizeram fazer. Então, resultou aí no deslocamento da perspectiva do saber. Então, não cabendo mais a filosofia à busca de um conhecimento verdadeiro, que nesse novo contexto passou a ser dado pela Sagrada Escritura, certo? Então, graças à reinterpretação desses filósofos, ou da forma como a igreja utilizou esse conhecimento, fez a filosofia parar de buscar a verdade e fazer todo o conhecimento ficar submisso à Sagrada Escritura. Esse foi o período medieval. As correntes do pensamento dominante no período conhecido no Ocidente como Idade Média, certo? No século V e XV, subordinada de especulação filosófica à religião e tinha como foco a questão da salvação da alma, certo? Era isso que se baseava aí as discussões nesse período, certo? Salvação da alma e não mais o conhecimento ou a ciência. Então, a partir do século XIV, originam-se com o Renascimento novas formas de saber independente da igreja e do pensamento teocêntrico. Esse processo de renovação cultural e intelectual resultou do desenvolvimento de uma nova forma de explicação da natureza. Então, se antes a gente tinha a explicação da natureza e assim porque Deus quis, então agora, com o Renascimento, a gente fala assim, não, então vamos tentar justificar por que as coisas funcionam dessa maneira, certo? Então é uma explicação separada da religião, que passa a ser conhecida como a explicação científica ou como a ciência. Então, uma consequência do Renascimento e do estabelecimento do método científico foi a definição de um campo de saber específico, chamado ciência moderna. O desenvolvimento deixou de estar necessariamente vinculado à filosofia. Ou seja, se a filosofia buscava a verdade, interpretaram de forma mais religiosa, abafaram as pretensões ou as ambições da filosofia. Quando ela volta com o Renascimento, a filosofia ela perde esse status de ciência, então começa a surgir a ciência moderna, então parece que a filosofia ela vai sendo deixada de lado e quem começa a crescer são as ciências. Só que isso só foi proporcionado, né? De certa forma, a filosofia
poderia ter alavancado muito mais se não fosse essas censuras da história, certo? Filosofia com ciência. E o exemplo dessa mudança é a física, certo? Que assim como as outras ciências, tem o próprio objeto de estudo delimitado e métodos específicos para lidar com ele. Nesse sentido, surgem duas características da ciência moderna. Então, a diferença aqui, então, como a gente está fazendo o contraste entre a filosofia e entre a física. A física, ela vai tratar de um campo de saber bem delimitado, bem específico e de fácil observação. Eu consigo pegar essa realidade que eu vou observar. Diferente da filosofia, que por ser mais abstrata, ela não vai conseguir chegar em suas conclusões de forma mais satisfatória ou frutos de uma observação minuciosa sobre a realidade, onde coisas podem ser reproduzidas em laboratório, certo? A filosofia ela se distingue da física dessa forma. Então, nesse sentido, então, surgem duas características da ciência moderna. Ela é particular, pois estuda apenas o seu objeto, ou seja, os objetos própria da física, e também ela é geral, pois o conhecimento que produz trata de fenômenos que se repetem na natureza, podendo caracterizar-se como leis. Então, de que forma a física ela é particular? Porque eu vou estudar as coisas caindo, certo? Eu vou estudar isso aqui que cai assim, certo? Esse objeto, eu estou estudando esse objeto que está caindo a uma determinada velocidade, eu vou subir de lugares mais altos, vou tacar dois objetos ao mesmo tempo e vou fazer essa constatação. Só que as observações que eu estou fazendo desses objetos não se aplicam apenas a esses objetos. Eles também são gerais, certo? Por quê? Porque as constatações que eu vou fazer sobre a queda podem ser aplicadas tanto a esse, quanto a mim, certo? Quanto aos outros objetos, onde eu vou conseguir fazer a distinção através de outras análises, do peso, da gravidade, da forma de determinado corpo, sabe, a considerar outras variáveis. Então, a física ela consegue ser ao mesmo tempo particular dos objetos, só que as consequências desses objetos eles dizem respeito aos objetos em geral. Então, a ciência ela já começa a se destacar dessa forma. A filosofia ela não consegue reproduzir seus experimentos em laboratório. Com muita dificuldade, as ciências humanas conseguem reproduzir coisas em laboratório. Certo? Então, aqui a gente começa com Galileu Galilei e o método científico. Não é à toa que eu usei o exemplo aí da gravidade, porque ele é um dos responsáveis ou faz também experimentos dessa natureza. Ele foi um dos mais importantes pensadores do Renascimento ligado ao desenvolvimento do conhecimento científico. Ele foi astrônomo, físico, matemático, viveu na Itália, foi influenciado por Nicolau Copérnico, defensor do heliocentrismo, concepção segundo a qual a Terra gira em torno do Sol. Ao desenvolver o telescópio, olha só o que o cara fez. Galileu ampliou o alcance das observações de Copérnico, ou seja, se Copérnico ele conseguia alcançar determinada visão ou chegar a determinadas consequências com suas especulações, com o telescópio criado por Galileu, ele ampliou aí esse alcance, validando suas conclusões, ou seja, confirmou o que Copérnico já afirmava. Dessa forma, ele contrariou a igreja, coisa arriscada para a época, né? A galera pegava, queimava pessoas a troco de nada, né? Por menos do que isso, que defendia o geocentrismo, ideia da Terra como centro do universo. Em 1636, Galileu foi julgado pelo Tribunal da Inquisição e obrigado a desmentir suas teorias. Olha só a igreja contribuindo com o avanço científico da igreja da época, viu, pessoal? Além de ter realizado descobertas específicas no campo da física e da matemática, e também foi responsável pelo desenvolvimento de um novo olhar sobre a realidade, de uma nova forma de abordar os fenômenos do mundo natural. Esse novo olhar pode ser resumido pelos três princípios do seu método científico, que é basicamente aquilo que a gente já estava mencionando sobre o experimento da queda. Então, o método científico ele se destaca por causa desses três pontos aqui. Observação rigorosa dos fenômenos, livre da influência de ideias pré-estabelecidas e tidas como verdadeiras. Depois a gente vai estudar Descartes, ele vai pegar muita coisa desse método aqui do Galileu. Certo? Livre das influências e ideias pré-estabelecidas e tidas como verdadeiras. Ou seja, eu me desapego das ideias tidas como verdadeiras, por exemplo, de que a Terra é o centro do universo, e passo a investigar a natureza com essa nova forma de observá-la, certo? Uma observação rigorosa. Experimentação, ou seja, eu vou formar uma teoria e eu vou fazer experimentos para confirmar a minha tese ou confirmar que eu estou errado. Então, enfim, vocês entenderem. Experimentação, por meio da qual o fenômeno pode ser reproduzido para serem mais bem observados, servindo como prova e legitimando certa teoria.
Ou seja, eu vou criar uma certa teoria e eu vou fazer experimentações para comprovar aquilo que eu aquilo que eu estabeleci na minha teoria, ou para confirmar que minha teoria está errada. Irregularidade matemática observável na repetição dos fenômenos, que dessa forma podem ser expressos por meio de equações. Ou seja, eu vou conseguir reproduzir esses experimentos independente do lugar, independente do... Eu vou conseguir reproduzir. Era muito interessante como que a ciência também ela era feita na época, porque os cientistas, havia um diálogo muito maior e uma troca de conhecimento quando a ciência começa a alavancar. Por quê? Porque o cara ele vai lá, faz a sua experimentação, ele escrevia passo a passo como isso acontecia, certo? Se ele estava fervendo alguma coisa, se ele estava fazendo a mistura de alguma substância, e essa carta ou ela era publicada, ou ela era enviada para outra pessoa, e essa pessoa ela lia as instruções e via se conseguia reproduzir aquele experimento em outro lugar, sabe? É muito interessante como que a ciência vai surgindo com essa troca de saber. Enfim, essa regularidade matemática proporcionada pelas equações, certo? Onde ela vai garantir a repetição dos fenômenos. Então, essas daqui são os 3 pontos de Galileu e a forma como a ciência moderna se define. Aqui eu trouxe um slide para mostrar uma imagem do experimento do Galileu. Importância da experimentação de Galileu com os objetos caindo do alto da Torre de Pisa. Torre de Pisa. A bala de mosquete e uma bala de canhão, certo? Ambas chegam ao solo ao mesmo tempo, independente do seu peso, ou seja, independente da sua massa. Então, aqui as tarefas e a leitura completa. Isso aqui não deveria estar aqui. Esquece essa parte. Então, com esse experimento, ele confirma aqui esses 3 tópicos, esses 3 pontos que a gente acabou de observar. Por quê? Porque está falando sobre a observação rigorosa do experimento, a teoria, ou seja, os objetos eles caem ao mesmo tempo, seguindo determinadas variáveis, certo? Ele joga isso daqui e os dois caem no chão, ou seja, confirma determinada teoria que Galileu estava interessado em confirmar, certo? E esse experimento ele é possível de ser repetido, certo? Que tem um quadro que o material traz com inúmeros objetos que fazem aí um elogio a esse período do Renascimento. Régua, as proporções da cabeça que fazem uma menção discreta, implícita à obra do Marco Vitrúvio, certo? Aqui esse globo. Então, a quantidade de elementos nessa obra remetem aí ao período do Renascimento, onde tá saindo da mentalidade religiosa e chegando aqui no desenvolvimento do homem, o antropocentrismo, certo? Aqui o telescópio, certo? É exatamente isso aqui que está sendo comentado logo aqui embaixo. Então, o quadro se chama Alegoria da Visão, de Bruegel, então, o Velho e Peter Paul Rubens, certo? Então, a pintura apresenta Vênus, ícone da Igreja Católica, bustos históricos, certo? Pinturas diversas e uma sala com grande variedade de instrumentos científicos. Sextante, globo terrestre, telescópio, ilustrando a série de mudanças do período renascentista. Então faz parte de uma coleção de obras, todas com referência aos 5 sentidos, retomando a ideia da ciência e da percepção da natureza sob um viés científico. Certo? Então, ao investigar o fenômeno da natureza, primeiro concebo com a mente. Essa daqui é uma afirmação do Galileu. Essa afirmação refere-se àquela que talvez seja a etapa mais árdua da investigação científica, o estabelecimento de uma hipótese. Ou seja, eu vou observar determinadas coisas, eu vou traçar uma hipótese, eu vou formular uma teoria, e aí eu vou ter que partir para a experimentação para confirmar ou negar essa minha teoria. Então, uma dedução dos fenômenos concebida com base na reflexão e a partir da qual se fará a observação visando a verificação. Traduzindo, eu vou observar, vou fazer minha teoria, vou observar e vou verificar se está correta ou não. Nesse contexto, a experimentação só tem sentido quando subordinada à razão, certo? Então, eu vou fazer os experimentos, eu vou confiar nos sentidos, na experiência, nos dados empíricos dessa observação que eu estou fazendo, só que todos esses dados eles estão submetidos à razão, ou seja, a forma como eu vou articular esses dados que estou observando para conseguir confirmar ou negar a minha teoria. Certo? Então, essa experimentação está subordinada à razão. Em outras palavras, a teoria, sob a forma de modelos matemáticos, orienta
a maneira como o mundo natural será questionado e como as respostas serão interpretadas. Ou seja, não basta apenas eu ver, observar o objeto. Para eu conseguir alcançar o conhecimento científico, eu dependo do questionamento ou daquilo que eu alcanço com o meu intelecto, com a minha mente, certo? É o meu intelecto, é a minha mente que consegue desenvolver as fórmulas matemáticas. É a minha mente, é o meu intelecto que consegue formular as teorias e os modelos matemáticos os quais eu vou utilizar para interpretar o mundo. Ou seja, o mundo, quando ele é puro fenômeno, ele não é nada se eu não conseguir traçar os valores ou as consequências desses dados que eu observo, certo? Então, a realidade ela é necessária, ela precisa, ela é a fonte da minha observação, dos meus experimentos, das minhas ideias. Só que é a minha mente que consegue fazer o questionamento certo de como eu vou utilizar essas observações em benefício a mim ou à sociedade, certo? Que é onde a gente vai cair agora, na ciência ou na fé, ou na ciência ou na realidade, que são os próximos slides. Ai, tomara que dê tempo. O físico inglês Isaac Newton ele deu um importante passo na explicação do mundo natural ao conceber a lei da gravitação universal e apresentar os fundamentos da chamada mecânica clássica. As leis formuladas por Newton se aplicam a todo o universo, servindo até mesmo para explicar os movimentos dos planetas e das estrelas. Ou seja, a ciência ela consegue, com as suas fórmulas desenvolvidas, com o homem produzindo essas teorias, essas formulações, elas se aplicam a todo o universo, explicando aqui como a gente acabou de ler, até a gravitação dos planetas. As teorias de Newton abalaram fortemente a visão da Igreja Católica, baseada na separação entre céu e terra. Essa igreja afirmava que era a Terra que estava no centro do universo, fazia suas afirmações estapafúrdias, né? Então, quando vem Isaac Newton, Galileu, Copérnico, esses outros, e contrariam aí aquilo que a igreja defendia, então, com certeza, abala os pilares da religião. Porém, o próprio Newton, ele afirma que suas descobertas haviam reforçado sua fé. Olha só. Pois somente um Deus seria capaz de criar leis tão perfeitas. Que leis tão perfeitas são essas? Nós que estudamos na escola, enfim, a gente já às vezes perde esse caráter de elogio ou de importância que a ciência matemática possui para essa época. Por quê? Porque a gente pega todo esse conhecimento e acaba interpretando como apenas decorar esses conhecimentos. Mas para o Newton, isso era inacreditável, isso era maravilhoso. Por quê? Porque os objetos caindo, a velocidade de determinado objeto, a matemática presente no broto que germina, numa concha do mar, certo? Na órbita dos planetas, isso tudo eles observavam com os olhos encantados, porque para eles era impossível, a mente humana não conseguia entender isso para eles. Então, para eles, principalmente para o Newton, só um Deus seria capaz de criar essas leis, um mundo que funciona tão bonitinho como a gente consegue ver. Então, em outras palavras, para o Newton e outros contemporâneos, o Criador é uma espécie de relojoeiro. Muita atenção nesse exemplo, que o Criador é um relojoeiro, porque essa imagem, essa metáfora, essa comparação também vai ser retomada por Descartes. Isso implica uma visão do universo como uma máquina que segue leis mecânicas universais, as quais podem ser descritas pela ciência. Então, agora, ciência e realidade. O crescente conhecimento científico da natureza possibilitou a exploração cada vez mais ampla e intensa dos recursos naturais. A partir do século XVIII, a Revolução Industrial acentuou o desenvolvimento da tecnologia, isto é, a aplicação do conhecimento científico e a produção em massa, transformando o mundo rapidamente, certo? Então a gente já começa a ver que a ciência, como ela havia se iniciado, e a forma como ela está sendo tratada agora, já teve uma bela de uma diferença, ou seja, a ciência, o homem descobrindo o mundo e tentando dominar, e agora apenas para produção, exportação e recurso e uso abusivo dos recursos naturais. Então, prova dessa transformação é a quantidade de objetos tecnológicos que empregamos no cotidiano, certo? Então, tudo que a gente utiliza, celular, computadores, a câmera, certo? Tudo isso são frutos do avanço científico, da revolução industrial, enfim. Tomava televisão, computador, livro impresso por meios mecânicos, roupas produzidas por máquinas, mas apesar de muitos benefícios gerados pelo desenvolvimento tecnológico,
a aplicação do conhecimento científico coloca em xeque a neutralidade da ciência. Uma coisa é eu falar que essas coisas ajudam e são úteis para o meu cotidiano. Outra coisa é eu falar que a ciência ela é neutra. A ciência não é neutra, certo? Ela nem deve ser neutra. Por quê? Porque a gente vai ver agora, certo? Se esse tipo de conhecimento é obtido por meio de métodos universais e chega a leis também universais, deveria ser neutro, não cabendo a ele nenhum sentido econômico ou político. Mas isso não é o que se observa na realidade. Ou seja, eu observo a natureza, eu observo esses fenômenos naturais, esses fenômenos universais, então eles deveriam estar interessados apenas no conhecimento, certo? Apenas na verdade, apenas em querer desvelar esse mundo que a gente vive. Certo? Ele não deveria ser submisso aos desejos econômicos ou aos desejos políticos. Mas aí a gente volta para aquela afirmação do saber é poder. Saber é poder, e esse saber que a ciência possibilita para o homem, ele consegue dominar não somente a natureza, mas outros homens, certo? Com a manipulação de cunhos eleitorais, ou com a ciência não estando interessada no desenvolvimento ou do potencial humano, mas apenas no lucro ou no desenvolvimento econômico, certo? Que a gente coloca aí as queimadas do Pantanal, a quem ela beneficia, certo? O desenvolvimento de vacinas, porque as indústrias farmacêuticas elas deveriam estar preocupadas com o bem-estar das pessoas e não apenas com o lucro que pode ser proporcionado por causa dessas doenças. Enfim, deu para ter uma noção de como a ciência ela poderia ser mais se ela não ficasse à mercê do sentido econômico ou político, e nesse sentido, então, ela não é neutra, mas deveria. Por exemplo, a física pura do átomo, ela não pode ser considerada neutra, uma vez que inevitavelmente ligada à possibilidade de seu emprego tecnológico. Ou seja, a física ela deveria estudar o átomo, só que as consequências deles têm um bélico, certo? Olha só. Então, como que as ciências humanas, elas voltam para o questionamento do avanço tecnológico, do avanço da ciência. Então, elas sempre estavam lá, nos bastidores, vendo tudo acontecer. Esse emprego inclui o desenvolvimento, entre outros, de armas nucleares, certo? Tornando primordial a questão política da posse desse conhecimento. Nesse sentido, não existe ciência neutra, por isso a importância da reflexão sobre a finalidade da pesquisa científica e se ela beneficiará a todos. Então, para finalizar aqui, acho que só faltam esses dois, das ciências humanas, o progresso e a explicação racional da natureza, sobretudo após o impacto das descobertas de Newton, influenciaram a reflexão sobre os fatos humanos. Em consequência disso, no final do século XVIII e principalmente durante o século XIX, questionava-se a elaboração de uma teoria geral do homem, assim como um método adequado para o seu desenvolvimento. Ou seja, é como se as ciências humanas estivessem vendo as ciências exatas e as ciências biológicas evoluindo e falava, poxa, eu também queria estar assim, né? Ah, será que eu consigo traçar uma teoria do homem? Então, as ciências humanas elas vão começar a pegar o método científico para as suas observações. Só que é mais complicado fazer isso nas ciências humanas. Então, com a obra da Riqueza das Nações de Adam Smith, onde a gente faz uma análise econômica da riqueza das nações, nasceu a primeira das ciências humanas, a economia. Certo? No século XX, XIX, desenvolveram a sociologia e a história, para além da mera narração dos fatos. Ou seja, aí as ciências humanas começam a se questionar o seu próprio método utilizado para analisar suas coisas. Ou seja, antes era só a história, a narração dos fatos, mas aí começam a ser feitas perguntas. Quem está narrando esses fatos? Como esses fatos estão sendo narrados? Quais foram as circunstâncias para as coisas acontecerem dessa forma? Certo? Então, isso começa, as ciências humanas elas começam a tentar aspirar uma explicação mais científica. Tendo havido algumas tentativas de estabelecer um método preciso e adequado às suas finalidades. No primeiro momento, essas disciplinas copiaram o método das ciências naturais, certo? Então, como que elas copiaram? Os métodos da física, da química, da biologia, ou das ciências formais, matemática e lógica. Tratava-se de uma maneira de garantir o estatuto científico, certo? No entanto, as ciências humanas têm certas peculiaridades que afastam das ciências da natureza. A principal delas é o fato de que o objeto de pesquisa se confunde com o seu sujeito, ou seja, o próprio pesquisador. Então, o químico, o físico, ele consegue observar as coisas de forma imparcial. O cientista ou as ciências humanas é um cara que ele pode estar transmitindo seus próprios saberes, porque ele é fruto do período em que ele está vivendo, ele é fruto do período que ele está estudando, ele pode acabar influenciando aí os seus dados. Impossibilitaria a objetividade e o distanciamento fundamental
para a atividade da pesquisa como ciência da natureza, certo? Outra diferença é a complexidade dos fenômenos humanos, certo? Bem como a dificuldade do mesmo, ou mesmo a impossibilidade da formalização nos moldes das ciências exatas, o que envolve, por exemplo, fórmulas e modelos matemáticos. A gente não consegue fazer isso nas ciências humanas, tal como nas ciências exatas, certo? Além disso, as restrições no que se refere à prática da experimentação. Não é possível, com raras exceções, reproduzir o comportamento humano em laboratório, certo? Então, por causa desses tópicos aqui, a gente percebe a dificuldade que é das ciências humanas. Mas, apesar dessas dificuldades, as ciências humanas, elas merecem respeito, elas merecem o seu devido valor, elas merecem seu reconhecimento. Por quê? Porque existe alguém que se beneficia, de certa forma, do avanço tecnológico, e cabe às ciências humanas se questionar a respeito do que as outras ciências fazem ou tentar estudar ao máximo aí as atitudes e o comportamento humano. Certo? Pessoal, acho que acabou aqui a apresentação, né? Galera, eu agradeço aí a presença e a participação de vocês. Nossa aula está terminando. Vou ler agora o chat e vou finalizar aqui a gravação, mas vocês permaneçam aí para eu fazer a chamada como eu havia combinado, certo?